Machado de Assis é o maior historiador brasileiro do século XIX. Machado historiador? Você deve achar que fiquei maluco. Afinal, ele é considerado por muitos o maior escritor brasileiro de todos os tempos. Será mesmo que esses fatos são excludentes? O objetivo desse vídeo é apresentar um modo diferente de ler a obra de Machado. Aqui, em especial, partiremos do livro Helena. Nossa reflexão caminhará sobre dois eixos principais: patriarcalismo e escravidão. Poderia ter escolhido outros livros, como Memórias Póstumas de Brás Cubas ou Yaya Garcia. Em todos, o olhar aguçado de Machado sobre a história social e política do Brasil, em meados do século XIX, ocupa o centro da estrutura narrativa. Aliás, se você acha que devo analisar esses outros livros, deixe nos comentários desse vídeo. Em resumo, esse romance é uma interpretação da sociedade brasileira imperial durante o chamado Tempo Saquarema, período em que o Partido Conservador esteve no poder. Em Helena, portanto, os acontecimentos narrados acontecem na década de 1850. Isso permite a Machado uma análise detalhada de uma hegemonia política e cultural historicamente específica, que informa e organiza a reprodução das relações sociais desiguais. Em outras palavras, uma política de domínio assentada na inviolabilidade da vontade senhorial. Porém, Helena não é apenas o registro dessa estrutura de dominação. Machado o escreveu em 1876, evocando as práticas sociais da década de 1850. Ou seja, é preciso ler Helena em suas duas historicidades, a da narrativa e a do autor, e considerar que houve, nesse intervalo, debates políticos intensos que culminaram da Lei do Ventre Livre, tornando libertos os filhos de escravas nascidos a partir de então. Apesar das tentativas racistas de embranquecê-lo, Machado era negro, neto de escravos alforriados. Com pai negro e mãe branca, vivia como agregado na casa de uma senhora rica, sua madrinha. Talvez por isso, a figura do agregado, esse indivíduo livre, mas que necessitava viver à sombra de um senhor para a manutenção de sua existência, seja tão explorada nos seus romances. O romance foi escrito originalmente em folhetim e teve 5 adaptações para a novela. Do começo ao fim, Machado consegue prender o leitor com uma narrativa direta, com um enredo sobre um amor impossível e legalmente incestuoso, com toques de traição, ciúmes, cobiça, mas também de inteligência e acolhimento, finalizado com uma grande tragédia. Os capítulos iniciais do romance, em especial o segundo, são uma cuidadosa descrição da ideologia senhorial. Conselheiro Vale, personagem de família tradicional e pertencente às primeiras classes da sociedade, está morto. Tudo gira em torno da leitura de seu testamento. O episódio parece exemplificar o significado social mais decisivo a uma determinada forma de dominação. A vontade do chefe de família, do senhor proprietário, é inviolável e parece que continua a governar os vivos mesmo após a sua morte. O testamento é a manifestação máxima da vontade do senhor. Sua abertura apresenta sempre um potencial de tensão e conflito. Os herdeiros defendem seus interesses e se desentendem com a partilha dos bens. Os agregados vivem a incerteza da permanência de arranjos passados. E os escravos, o elo mais frágil, enfrentam o risco de ver suas famílias e comunidades divididas entre os herdeiros ou destruídas por transações de compra e venda. Na leitura do testamento, uma surpresa. O conselheiro reconheceu uma filha, de nome Helena, havida com Dona Ângela da Soledade. Era declarada herdeira da parte que lhe tocasse de seus bens e devia ir viver com a família, a quem o conselheiro pedia que a tratasse com desvelo e carinho, como se de seu matrimônio fosse. Machado deixava evidente que o espírito do morto conhecia perfeitamente o seu direito de governar os vivos. O conselheiro ordenava que, primeiro, a menina fosse viver com a família e, segundo, todos deveriam tratá-la com o desvelo e o carinho como se de seu matrimônio fosse. O conselheiro, portanto, não deixava apenas parte da fortuna para Helena, mas também induzia que a família partilhasse do amor que sentia por Helena, uma espécie de herança dos sentimentos. Nada disso ainda era o melhor do livro. Se nos capítulos iniciais Machado descreveu a ideologia senhorial e explorou as tensões internas à classe dominante, com a personagem Helena, que tem uma forma peculiar de expor, questionar e até mesmo debochar, ele nos lança no centro das diferenças dessa política específica de domínio. O processo é bastante sutil, por isso tenho dificuldade de avaliar o tanto de planejamento e o quanto de intuição havia nos procedimentos narrativos de Machado. A chave do problema consiste em perceber que há, na personagem Helena, apesar das aparências contrárias, uma visão de mundo que lhe é própria e que não pode ser entendida se pensada apenas aos moldes da ideologia senhorial. O primeiro ponto a se observar é que Helena tem um método próprio de conversar e, conversando, interpretar a realidade à sua volta. Esse método nos é apresentado em detalhes no capítulo 6. Tudo começa com uma aparente brincadeira da jovem. Na companhia de Estácio e de sua tia Dona Úrsula, Helena, ao folhear um livro de geometria, manifestou o desejo de aprender a montar a cavalo.
Como não parecia haver qualquer sentido de causa e efeito entre o livro e a vontade, o espanto foi geral. Helena explicou que folheava o livro quando ouviu o tropel de cavalos e, chegando à janela, ficara encantada com a garbosidade da amazona que passava. Explicado o desejo de aprender a montar a cavalo, Estácio, seu amado irmão, se ofereceu para dar lições de equitação à irmã, e os dois combinaram uma aula para a manhã seguinte. Helena, que já sabia e muito bem cavalgar, entendia que, no mundo ideal de Estácio, coisas e pessoas aparecem apenas com expressão da sua vontade. O rapaz e seus semelhantes gostam de se imaginar controladores de uma espécie de economia de concessões e favores. Helena percebeu, portanto, que a melhor maneira de obter alguma coisa de Estácio era atribuir a ele uma superioridade qualquer. Na manhã seguinte, enquanto cavalgavam, conversavam sobre as vantagens da riqueza. Estácio disse: valem muito os bens da fortuna. Eles dão a maior felicidade da terra, que é a independência absoluta. Nunca experimentei a necessidade, mas imagino que o pior que há nela não é a privação de alguns apetites ou desejos, mas sim essa escravidão moral que submete o homem aos outros homens. A riqueza compra até o tempo, que é o mais precioso e fugitivo bem que nos coube. Vê aquele preto que está ali? Para fazer o mesmo trajeto que nós, terá de gastar, a pé, mais de 1 hora ou quase. Helena viu o homem negro, com cerca de 40 anos e 2 mulas. Sentado no capim, o homem descascava uma laranja e brincava com os animais. Mostrava-se alegre com o passatempo e, no entanto, parecia tratar-se realmente de um escravo. A jovem refletiu sobre o que disse Estácio e respondeu: tem razão, aquele homem gastará muito mais tempo do que nós em caminhar. Mas não é isto uma simples questão de ponto de vista? A rigor, o tempo corre do mesmo modo, quer o desperdicemos, quer o economizemos. O essencial não é fazer muita coisa no menor prazo, é fazer muita coisa aprazível ou útil. Para aquele preto, o mais aprazível é, talvez, esse mesmo caminhar a pé, que lhe alongará a jornada e lhe fará esquecer o cativeiro se é cativo. 1 hora de pura liberdade. O objetivo de Helena na passagem é mostrar a Estácio que a visão de mundo dele não pode ser o critério de todas as coisas. Tenta, ainda que inutilmente, fazer com que o irmão perceba que sua relação com o mundo precisa conter algo, além de procedimentos autoconfirmadores. Existem valores, conceitos, formas de interpretar a realidade que negam, ou pelo menos relativizam, a ideologia de Estácio. O exemplo de diálogo entre os dois é, na verdade, um tanto esdrúxulo. Não há motivo para Estácio se preocupar em comprar tempo, afinal, ele vivia da fortuna que herdara. Helena não criticou Estácio por esse caminho, ainda que pudesse fazê-lo. De início, Helena apresenta um argumento teórico. A experiência da passagem do tempo depende do ponto de vista. Assim, contrasta a concepção produtivista defendida pelo irmão, a de um tempo que se compra, no caso de Estácio, sem haver um porquê, com a ideia de tempo útil, que remete a uma noção de tempo por tarefa, sem o ritmo marcado pelo relógio. Essa contraposição a Estácio, porém, não basta a Helena. O negro, à beira da estrada, talvez administrando o tempo de modo a lidar melhor com o cativeiro, procurando quem sabe ampliar ou garantir um espaço de autonomia já arrancado ao senhor. É 1 hora de pura liberdade. Aponta também para uma visão da escravidão muito sofisticada, entendendo aquele homem como um sujeito de sua vida que, embora com a liberdade limitada, tomava decisões que lhe cabiam para tornar sua própria vida melhor. Aos poucos, Helena parece desanimar de uma discussão séria e retoma a zombaria. O irmão a desafiou para defender a causa melindrosa de que o cativeiro era uma bem-aventurança. Ainda conduzindo a égua Moema, a moça respondeu sorrindo: sim, estou quase a fazer-lhe a vontade. Não faço. Prefiro admirar a cabeça de Moema. Veja como vai se faceirando. Esta não maldiz o cativeiro. Pelo contrário, parece que lhe dá glória. Pudera, se não a tivéssemos cativa, receberia ela o gosto de me sustentar e conduzir? Pode não parecer, mas Helena continuou a falar de cativeiro. Numa sociedade escravista, escravos e animais encontram-se muitas vezes em lugar semelhante no que se refere à estrutura legal e até às representações sociais. No inventário pós-morte, por exemplo, escravos e animais aparecem lado a lado como os bens semoventes do senhor proprietário. Nos discursos de denúncia contra a escravidão, era comum que os críticos do regime acentuassem seus horrores, traçando paralelos entre a condição dos escravos e a dos animais à sua volta. Nesse sentido, a brincadeira de Helena vira de simulação. Ela declara que não vai fazer a vontade do irmão. Entretanto, começa imediatamente a falar de uma cativa, a égua Moema, que não maldiz o próprio cativeiro, que tem orgulho de servilidade, para lembrar o título de um dos capítulos de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Estácio nada percebe, mas sua visão de mundo está, de novo, sob ataque.
A explicação é simples. Sendo impossível fazer com que Estácio relativize nem por um momento a sua própria ideologia, Helena expõe a mesma ideologia, só que de forma irônica e até debochada. O final, triste, dramático e surpreendente dessa história, eu não vou contar aqui. Você vai descobri-lo lendo esse clássico e o link do livro está na descrição do vídeo. Grande parte das reflexões aqui expostas foram retiradas da obra Machado de Assis Historiador, de Sidney Chalub. Esse link também está na descrição. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e compartilhar com seus amigos. Poste nos comentários temas que você tenha interesse que sejam trazidos para o canal. Estamos só começando, ainda há muito por construir.